aí, galerinha do sexto ano, estamos aqui então para mais uma videoaula e nela nós vamos então iniciar um novo capítulo, o capítulo 7. Então, desde já, peço que vocês abram o livro de vocês na página 136. E lá no capítulo 7 vocês vão ver esse título aí, ó, Povos Indígenas da América. Nesse capítulo, nós então vamos estudar os principais povos que viveram aqui no continente americano antes da chegada dos europeus lá no finalzinho do século XV. Tá bom, pessoal? Então vamos lá estudar. Ó, o que acontece? No continente americano, então, antes da chegada dos europeus, aqui viviam milhares de povos, milhões de pessoas. Ou seja, de acordo com algumas pesquisas, afirma-se que antes da chegada dos europeus, em todo o continente americano, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, viviam cerca de 57 milhões e 300 mil nativos indígenas. Só que o que acontece? Esses 57 milhões e 300 mil nativos não eram apenas uma civilização. Não, no continente americano, essas milhões de pessoas estavam agrupadas em diversos povos, em diversas civilizações. Tá certo? O que demonstra que aqui nessas terras existiram, sim, diferentes povos com diferentes culturas. Isso que é importantíssimo que vocês frisem, que não é que aqui na América só tinha índio e, consequentemente, todos fisicamente, fisionalmente, ou seja, culturalmente eram iguais. Não, nada disso. Cada um tinha suas peculiaridades, cada um tinha sua cultura. E aí não temos, como estudar esses milhares de povos, esses milhões de indígenas que aqui viviam. Então, nesse capítulo, especificamente, nós vamos estudar os principais povos que aqui viveram, ou seja, os astecas, os maias, os incas e os tupis. E aí eu quis trazer à direita imagens que demonstram que estes povos produziram uma arte, uma cultura diversificada. Como vocês podem ver aí nas imagens, trabalhos em pedra, trabalhos em madeira, trabalhos em ouro, ou seja, trabalhos artesanais, com diferentes sentidos, com diferentes intenções, o que prova que esses povos eram sim habilidosos no artesanato e cada um com quê? Com suas características próprias, construindo uma cultura própria, diferenciada. Ok, pessoal? E aí, nessa videoaula então de hoje, nós vamos estudar os astecas, tá bom? E aí, a gente precisa então saber da localização dos astecas. Ou seja, os astecas durante boa parte de sua vida, eles então vão se localizar no atual México, em boa parte da região central do atual México. Eles vão conquistar várias terras do atual território mexicano. Mas, também historicamente, afirma-se, a partir de pesquisas, que eles não tiveram origem no atual México. Eles são um povo que vieram do norte. E aí, para explicar como esse povo, os astecas do norte, chegaram ao atual México na América Central, existe então uma explicação lendária e uma explicação histórica. A explicação lendária é que eles então viviam lá na América do Norte, em uma região conhecida como Aztlán, e de lá, eles então migraram para o sul, ou seja, vieram caminhando rumo ao sul, chegaram na América Central, no atual México, e os sacerdotes então viram sobre um cacto uma águia que estava com uma cobra no bico e uma das patas. E aí os sacerdotes disseram, opa, é uma mensagem do nosso principal Deus, que vocês podem ver aí abaixo, que então ele está dizendo que é para nós sedentarizarmos aqui. Então essa é a explicação lendária de como os astecas originaram-se na América Central, no atual México. Mas há também a explicação histórica, tá certo? Só antes, mostrar essa imagem aqui para vocês. Essa imagem é uma representação dessa lenda que a gente acabou de falar, onde vocês veem a águia no bico em uma das patas segurando essa cobra e está sobre um cacto. Ou seja, essa simbologia dessa lenda, ela foi materializada na bandeira de um país, que eu tenho certeza que vocês sabem, ou seja, do México. Ou seja, se vocês pegarem a atual bandeira do México, ela tem então faixas coloridas, na vertical, em cores verde, branca e vermelha.
na parte central, na parte branca, esse símbolo está lá. Ou seja, é uma homenagem dos mexicanos aos antigos ocupantes de suas terras, os astecas. E agora sim, a explicação histórica, baseada em fatos, baseada em pesquisas arqueológicas, de como os astecas tiveram origem no atual México. Ou seja, eles então tiveram sim, eles originaram-se na América do Norte, mas o que fez eles migrarem para a América Central, para o atual México? A necessidade por mais terras férteis, tá certo? Então, a necessidade por mais terras férteis fizeram com que os astecas saíssem do norte e viessem para a América Central, para o atual México. Quando, então, no atual México, avistaram o famoso Lago Texcoco, um enorme lago, eles então perceberam que ali poderia existir terras férteis. E lá dentro do lago existiam várias ilhas. Em uma dessas ilhas, eles então sedentarizaram-se, por volta aí, tá certo, do século XII. E em 1325, eles fundam em uma dessas ilhas do Lago Texcoco a sua principal cidade, Tenochtitlan, ok? Então aqui vocês podem ver no mapa que eles então vieram se deslocando do norte, encontram aqui ó, em azul o Lago Texcoco, e dentro desse lago existia então várias ilhas, e em uma dessas ilhas, em 1325, eles então fundam Tenochtitlan, a sua primeira cidade. Aqui vai ser bastante importante. Ou seja, pessoal, Tenochtitlan ela era a primeira cidade dos astecas, só que vai ser muito importante por quê? Aí é onde a gente vai relacionar com os assírios. Os astecas, eles também, não é que gostavam, eles participaram de muitos conflitos armados, de muitas guerras por terra. E aí eles vão conquistar várias terras no atual México. E os astecas tinham um poder político centralizado, portanto, eles vão construir um império na América Central, nas terras do atual México. E aí vão fazer de Tenochtitlan a capital desse império. Eis a importância então dessa cidade para os astecas. Foi sua primeira cidade e vai se transformar na capital do Império Azteca. À época, pessoal, essa cidade tinha cerca de 200 mil habitantes, 4 vezes mais a população de Londres. Se os europeus se diziam superiores, imagine comparando a quantidade de pessoas em Londres e em Tenochtitlan. Então, uma civilização mais desenvolvida era a Astecas, tá certo? E aqui eu quis trazer para vocês essa imagem ao lado que representa, simboliza como era Tenochtitlan. E aí você pode ver, ó, que eles então fundaram em uma das ilhas, depois a cidade vai crescendo, vai ocupando outras ilhas. E aí o que acontece? A cidade, por estar dentro do Lago Texcoco, é cortada por vários canais, aonde nesses vários canais, ó, tinha a circulação de embarcações aonde realizavam atividades comerciais. Uma outra característica importante é que tinha aquedutos, aquelas grandes construções que transportam água, que levam água de um ponto para outro. Então, aí em Tenochtitlan tinham vários aquedutos que traziam água potável das montanhas para a cidade. Uma outra característica importante tinha a existência de um grande templo, como vocês podem ver aqui, ó, a existência de um grande templo, ruas, ó, compridas, largas e um mercado central movimentado. Aí são então as principais características de Tenochtitlan, primeira cidade dos astecas e capital do seu império. Uma outra coisa importante é a questão dos impostos de Deus. E como nós falamos, eles vão conquistar, eles conquistaram várias terras, e aí a gente assemelha de novo com os assírios, ou seja, assim como os assírios faziam guerra para agradar o seu principal deus, Marduk, os astecas também vão fazer várias guerras, vão conquistar várias terras para também agradar os seus deuses. E para que esse imperador tivesse mais dinheiro, para conquistar mais terras, para agradar os seus deuses, ele então comumente cobrava impostos aos povos dominados. Então tinha povos dominados que pagavam os impostos e tinham autonomia, outros não pagavam imposto porque eram escravizados diretamente pelos astecas, e tinham outros que se recusavam a pagar impostos. E aí o que é que o imperador asteca fazia? Mandava seu exército cobrar a força e depois punir esse povo que não quis inicialmente pagar os impostos.
Uma outra coisa importante é que os povos dominados, eles eram forçados a cultuar os deuses astecas. Tá aí os principais: deus da guerra, tempestade e do sol. Importantíssimo. Como estava então compreendida a sociedade asteca? No topo da sociedade, então, na camada 1 tinha o imperador, na segunda camada tinha os nobres, composto por sacerdotes, altos funcionários públicos e militares. Na terceira camada tinham os comerciantes, na quarta camada artesãos, na quinta camada agricultores, que em período de guerra iam servir o exército, iam ser soldados. Então, trabalhavam na agricultura em tempos de paz, em tempos de guerra iam ser soldados. E, na grande base, os escravos, que era a maioria da população asteca, pois eram os dominados de guerra. Um outro tópico importantíssimo é a economia asteca. Os astecas, eles vão sim praticar o comércio, o artesanato, mas a base da sua economia é a prática agrícola. Eles produziam tomate, milho, algodão, cacau, batatas, vários pimentos, ou seja, os astecas, eles cultuavam o plantio de vários tipos de pimenta. E aí é algo típico dos astecas, mas continua sendo algo típico dos mexicanos até hoje. É muito conhecido a comida apimentada dos mexicanos. Uma outra coisa curiosa, provavelmente foram eles que criaram o chocolate, pois eles cultuavam, eles então plantavam e colhiam o cacau. E aí, na questão de carne, eles comiam, peixes, aves, mas também se alimentavam, pessoal, de coisas assim diferentes, para não dizer estranhas. Carne de cachorro, como também insetos. Eles tinham essas peculiaridades na alimentação. E aí, a gente precisa então entender como é que eles praticavam a agricultura. Eles possuíam uma técnica conhecida como a técnica dos chinampas, que eram canteiros flutuantes. Ou seja, eles plantavam em terra, em solo, só que para produzir mais, para colher mais, para atender o alto consumo, eles produziam esses chinampas, esses canteiros, onde eles plantavam e colocavam lá no Lago Texcoco. E com esses barquinhos eles iam aguando. Então, além deles colherem em terra, eles também colhiam os gêneros agrícolas produzidos nesses canteiros flutuantes, nos chinampas, tá bom? E aí, eu quero então agora mostrar um vídeo sobre os astecas para aprofundarmos o nosso conhecimento, ok? Grandes civilizações. O Império Azteca, primeira parte. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os olmecas e os zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os astecas chegaram pelo norte.
Os astecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os astecas eram grandes guerreiros e não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que ligavam a cidade e aos campos, a outros centros urbanos e a outros lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. A alimentação asteca. Você gosta de milho, chocolate, amendoim ou tomates? Bem, tente adivinhar de onde vieram. Os astecas! Os povos da Mesoamérica comiam muitos alimentos saudáveis e saborosos, e nós temos de agradecer-lhes por muitas das colheitas abundantes que temos hoje. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a cultivar milho. Os astecas usavam milho em muitos pratos diferentes, inclusive para fazer algo como as tortilhas que os mexicanos fazem hoje. Eles também foram os primeiros a descobrir o chocolate. Também tinham feijão, abóbora, melão, pimentas vermelhas e verdes e abacates. Devemos todos esses alimentos aos antigos habitantes da Mesoamérica, como os astecas. Mas uma das coisas que os astecas tinham de mais estranho era o gosto por insetos e até por cães. Na verdade, os astecas ainda comiam vermes como eu. E não esqueça de meus parentes como gafanhotos, formigas e larvas, que eram também uma parte importantíssima da dieta asteca. Se você pensa que é nojento, eu garanto, nós somos deliciosos. Eu disse deliciosos? Não, mentira. Socorro! Deixa eu sair daqui. Eu não sou delicioso, não. As chinampas. Oh, isso é terrível. Não tenho comida bastante para alimentar o meu filho. Pô, mamãe, ainda tô morrendo de fome. Com o crescimento da população asteca, começou a ficar difícil cultivar alimentos suficientes para todos comerem. O problema era que não havia terra suficiente para as plantações. A escassez de alimentos, que durou muito tempo, assolou os astecas no ano 1265. Foi então que Acatonali, o líder do império, propôs uma ideia muito genial para o Conselho de Anciãos. A ideia foi de colocar estacas no lago e construir ilhas artificiais, criando mais terrenos para o cultivo de lavouras. Essas ilhas artificiais foram chamadas de chinampas e ajudaram a converter grandes áreas pantanosas em terra fértil. Sua estrutura também incluía uma rede de irrigação e, como fertilizante, usavam excremento humano. Essas chinampas funcionaram tão bem que uma família poderia cultivar o dobro da quantidade de alimento de que precisava para si, e a comida extra poderia ser usada para alimentar o império. A vida como guerreiros. Os astecas estavam quase sempre em guerra. Um dos objetivos de entrar em guerra era o de capturar guerreiros de tribos inimigas para sacrifícios humanos. Eles acreditavam que quanto mais feroz o guerreiro capturado, mais satisfeitos os deuses ficariam.
Os astecas iam à guerra usando máscaras elaboradas e figurinos que representam os deuses e os animais, o que os fazia parecer criaturas assustadoras quando guerreavam. Os astecas sabiam que o medo era uma ótima maneira de ganhar uma guerra. Embora os guerreiros fossem terríveis, a guerra e a dominação não eram a única coisa com que os astecas se preocupavam. Eles também eram muito interessados no comércio, e por isso estabeleceram fortes relações comerciais com os povos vizinhos. Muitos bens e artesanatos produzidos pelos astecas eram vendidos em outras cidades. Os comerciantes astecas eram muito ocupados viajando, comprando e vendendo mercadorias. Havia também um outro benefício. Os comerciantes, em suas viagens, também podiam ouvir fofocas e descobrir o que estava acontecendo em todo o império. Assim, os comerciantes tinham uma função secreta. Eles agiam como espiões para o governante asteca. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre outras invenções que melhoraram a agricultura. Quando a última era glacial terminou, aproximadamente há 10 mil anos, as poucas pessoas que tinham sobrevivido à Era Terrível começaram a vagar de um lugar a outro em busca de comida e abrigo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Os egípcios, por exemplo, por volta do ano 3500 a.C., usavam toda a sua engenhosidade para aproveitar as inundações do Nilo em seu próprio benefício. Eles inventaram um sistema de irrigação elaborado em que toda a comunidade participava e se beneficiava. Isso deu origem a trabalhos como o do agrimensor, que eram como os engenheiros modernos. Os agrimensores mediam e planejavam como construir os canais de irrigação. Por volta do ano 300 a.C., os romanos aperfeiçoaram um método para transportar água das nascentes das montanhas para os campos e centros urbanos. Os famosos aquedutos romanos foram construídos com muita precisão. A água era retirada de uma fonte principal e transportada por muitos quilômetros ao longo dos canais. Eram construídos acima e abaixo do solo e tinham um declive muito suave que garantia o fluxo correto de água. Os aquedutos romanos foram tão bem construídos que alguns ainda transportam água para a cidade de Roma até hoje. Grandes civilizações. O Império Azteca, segunda parte. Todas as civilizações expressam suas visões de mundo. Vestígios de civilizações extintas podem nos ajudar nos dias de hoje a descobrir mais sobre os povos antigos. Os astecas registraram sua história de dominação e de conquistas militares através de símbolos coloridos inscritos em camurça ou em lençóis de algodão. Esses registros, cheios de desenhos coloridos, são documentos históricos nos quais muitos aspectos da vida cotidiana dos astecas foram registrados. Os astecas não desenvolveram um alfabeto. Então, em vez de soletrar palavras, uma representação de um animal ou objeto tinha de ser feita usando uma combinação de desenhos. Por exemplo, eles escreviam o nome de sua capital, Tenochtitlan, usando os símbolos que representavam uma pedra, Tena, na qual brotou um cacto, Noche. A escrita asteca é complicada. Essa pode ter sido uma das principais razões pelas quais os astecas usavam tanto a poesia como meio de comunicação. Na verdade, eles tinham um poema para cada ocasião. Poemas de guerra. Agora o exército vai para a guerra. Poemas sagrados. É para os deuses que estamos lutando. Poemas históricos. Nós já lutamos muitas vezes antes. E poemas de amor. Como sentirei sua falta, meu amor?
A poesia estava intimamente ligada à música. Na verdade, poeta e cantor eram a mesma palavra na língua asteca. Será que eu sou um cantor ou um poeta de amor, baby? Baby! Os astecas também eram hábeis em medir o tempo. Eles criaram um calendário que os ajudou a conhecer o melhor momento para plantar sementes e para colher. Eles podiam até mesmo prever importantes mudanças climáticas. O calendário solar dos astecas foi instalado em um altar redondo no centro de um pátio no Templo do Sol. Eles também eram bons em matemática e, curiosamente, contavam com o número 20. O quê? É isso mesmo. O número 20 era a base para todos os cálculos, assim como o número 10 é para nós. Será que na escola eles aprendiam a contar com os dedos dos pés também? A escola era muito importante na cultura asteca. Aos 15 anos, os astecas iam para as escolas públicas que o Estado tinha criado para assegurar que todos tivessem educação. Havia 2 tipos de escola. Uma era chamada Telpotkali, onde aprendia-se sobre armas, artes e comércio. A outra era chamada Kalmekak, onde os jovens eram formados para cumprir funções sacerdotais. Os sacrifícios. Os astecas acreditavam que um dia o mundo iria acabar violentamente e que todas as pessoas morreriam de forma dramática. Por isso, constantemente faziam sacrifícios aos deuses para adiar esse fim trágico. De acordo com suas crenças, o sangue mantinha o sol vivo. Para manter a ordem do mundo e ter boas colheitas, os sacerdotes sacrificavam muitos animais e às vezes até seres humanos. Os sacerdotes queriam oferecer aos deuses o coração das vítimas. Para elas, morrer nessas cerimônias era considerado uma grande honra. O deus absoluto dos astecas era chamado Ometecutli. Então, pessoal, aí foi um vídeo para nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre os astecas, tá certo? Serve, como sempre, como complemento à videoaula, onde eu falei sobre os astecas, e também ao livro de vocês. Ou seja, muito importante utilizarmos todos esses recursos nas nossas aulas. Então, fiquem com Deus, bons estudos, valeu, pessoal!